equilibrada. A natureza, portanto, ela não dá saltos. A natureza é um passo a passo. Nós vamos ver a questão da semente. A semente, quando jogada no solo, a semente ela começa a germinar, demora um bom tempo para germinar, depois ela vai se transformar numa árvore, depois, com o tempo, ela vai crescendo, vão surgir as flores, mais um tempo, os frutos, e depois, ainda é preciso esperar que os frutos amadureçam. Então, tudo na natureza é dessa forma. Não existe o de repente. Não. As coisas acontecem de uma forma bem natural, bem equilibrada. E o surgimento da Terra e a continuidade da Terra não pode fugir disso. E é isso que nós vamos falar. Por quê? Porque esse Jesus que nós falaremos hoje, ele já estava acompanhando a Terra desde o seu surgimento, há 5 bilhões de anos atrás. 5 bi, com a letra B, só para ter uma ideia do tempo que a Terra existe e que esse espírito grandioso que nós conhecemos como Jesus já estava lá, acompanhando a Terra e cuidando da formação da Terra e nos acompanhando até os dias de hoje. Então, Jesus diz que sempre trabalhou. Vamos recordar que há 2000 anos ele disse: meu pai trabalha, desde todo sempre, e eu também. Então esse Jesus, ele é grandioso. E nós vamos ver que no Evangelho de João, capítulo 1, João diz assim: no princípio era o verbo, a vontade de Deus, a vontade do Pai. E o verbo estava com Deus. Jesus era a vontade de Deus, a vontade do Pai aqui na terra. E o verbo era Deus. Então Jesus era Deus? Não, ele estava com total sintonia com o Pai. Tanto que depois, há 2000 anos, que é bem recente, ele disse: eu e o meu Pai somos um. Tal era a sintonia dele com as leis divinas que representam o Pai em todo o universo. Continua João: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E aí João falava a respeito da humanidade que não compreendeu, há 2000 anos atrás, a presença dessa luz tão bonita que estava acompanhando a Terra desde o início, há 5 bilhões de anos atrás. No livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo querido Chico, uma frase de Emmanuel sobre Jesus. Ele diz assim: luz do princípio. Seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade da Terra, e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Olha só. E continua Emmanuel: na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Nosso sistema, portanto, há um grupo numeroso de espíritos puros, e dentre eles, nessa comunidade, portanto, dentre eles está Jesus. E essa comunidade, narra Emmanuel, ela se reuniu no planeta Terra, ou nas proximidades do planeta Terra, apenas em 2 ocasiões. Uma, quando a Terra começava a surgir, e que se desprendia do Sol poeira, gases, que começariam a circular pelo universo, e que toda essa matéria viria condensar-se e fazer o nosso planeta. Ia se formar o planeta. Então, nessa época, esses espíritos eleitos, espíritos puros, dentre eles Jesus, se reunia nas proximidades da Terra. E Jesus permanece aqui, não se retira. E a segunda vez que essa comunidade retorna aqui, próximo da nossa esfera, é quando estava sendo preparada a vinda de Jesus. Há 2000 anos atrás, quando ele encarna
na terra. Agora uma pergunta. Jesus, que acompanha a terra desde o início, na sua formação, quando a poeira se desgarra do Sol e começa a viajar pelo universo, condensar-se para formar o planeta, será que, após isso, ele se retiraria de cena? Ele abandonaria o barco? Ele sumiria? Óbvio que não. Então, nós vamos entender a caminhada desse Jesus ao longo desses bilhões de anos e ver, entender e sentir a grandeza desse espírito fantástico. Só que nós vamos propor um exercício, até porque o assunto ele é um pouquinho longo e ele não vai se esgotar hoje, talvez nem na próxima, a gente talvez tenha que estender um pouquinho mais. Mas tenho certeza que as informações, para muitos e muitos, são informações novas, né? E curiosas até. Só que para entendermos a grandeza, a trajetória de Jesus, nós vamos fazer um exercício. E eu vou pedir que vocês prestem bem atenção nisso. Nós vamos fazer um exercício de pegar esses 5 bilhões de anos da Terra, 5 bi, vamos compactar, condensar tudo e colocar num único ano. Um ano fictício, tá? Onde o primeiro segundo do dia 1 de janeiro desse ano fictício seria o momento em que a Terra começa a surgir. E o instante que estamos hoje, nos encontramos hoje, seria o último segundo do dia 31 de dezembro. Tá? Então, tudo, desde o início da Terra até o momento que nos encontramos, estaria num único ano. Aí vai ser fácil de entendermos, né? Então, a Terra se desprende do Sol no dia 1 de janeiro, no primeiro segundo. A Lua. A Lua é a grande âncora da Terra. Sem a Lua, a Terra ficaria desgovernada e não faria o seu movimento de translação, ou seja, o movimento em torno do Sol. E o surgimento da Lua acontece há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Quem acompanhava isso tudo? O grande engenheiro da Terra, Jesus, juntamente com vários outros espíritos que o acompanhavam, que o auxiliavam nessa tarefa. Então esse espírito lindo, Jesus, já estava lá, no surgimento da Terra e também no momento em que a Lua se desgarra, ele continuava trabalhando. Só que a Lua se desgarra, nesse ano fictício, no dia 29 de janeiro. Só para termos uma ideia. 29 de janeiro, quase um mês desse ano, para a Lua se desgarrar. Na Bíblia está narrado, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 3, ele narra sobre a luz e diz assim, obviamente que é figurado, né? Disse Deus, haja luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. No livro A Caminho da Luz, logicamente, é uma forma diferente, né? Uma forma correta de analisar. Nós vamos entender que a Terra em formação, todo esse planeta, várias partículas em suspensão, com o passar do tempo, elas vão cedendo, caindo, auxiliando na formação da crosta terrestre e, obviamente, limpando a atmosfera. E a partir daí, começa a surgir a luz. A luz, porque o Sol começa a penetrar na atmosfera e clareia todo o nosso orbe. E, obviamente, isso é um processo que demorou muito tempo, muito tempo. Depois, a Bíblia narra a respeito do surgimento dos oceanos. E ela narra sempre naquela forma, né, do imediatismo, que obviamente não poderia ser, e narra dessa forma, em Gênesis, capítulo 1, versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção
seca. E assim foi. A ciência nos mostra que as primeiras bacias oceânicas datam do Arqueano, entre os 3 bilhões e 600 milhões de anos e 3 bilhões e 900 milhões de anos. Ou seja, cerca de 1 bilhão após o surgimento da Terra, da formação do planeta Terra. Então, o surgimento do oceano teria acontecido por volta do dia 20 de março desse ano fictício. E tudo isso acontece com Jesus presente. Jesus preparando tudo isso para que a Terra viesse a ser o que ela é hoje, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus e os seus auxiliares, portanto, haviam estabelecido um plano, e esse plano visava atingir todas as formas da natureza, dos reinos da natureza. Portanto, era um trabalho meticuloso, um trabalho que duraria todo esse tempo, preparando para a vinda do homem. O grande inquilino, o inquilino esperado por Jesus para esse planeta. Portanto, as coisas não aconteciam num repente. As coisas aconteciam de uma forma bem trabalhada, bem estudada. A Terra, portanto, era um grande laboratório, onde o chefe desse laboratório era nada mais, nada menos que Jesus. E começaria a vida. A vida se inicia nas águas. E ela se iniciou há cerca de 2,5 milhões de anos. E começou na água. Vamos lembrar, porque a água, ela representa o início da vida aqui na Terra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, narrado, portanto, de uma forma imediata, como se acontecesse por encanto, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. No A Caminho da Luz, Emmanuel nos narra que é despejado sobre a terra, não sei como, poderia ser meteoro, não se sabe como, uma substância viscosa chamada protoplasma, que vinha do espaço, portanto, e que era o embrião de todas as organizações do globo. Os primeiros habitantes da Terra teriam sido as amebas e as organizações unicelulares. Esses seres iniciais, primordiais, se movem ao longo das águas, onde se encontrava mais oxigênio. Fora das águas, o oxigênio ainda era muito pouco, porque praticamente não havia grandes vegetações. Então surge a primeira forma de vida há 2,5 milhões de anos, com Jesus presente, Jesus elaborando tudo. Só que a primeira forma de vida, nesse ano fictício, que nós começamos desde o primeiro segundo, do dia 1 de janeiro, a primeira forma de vida surgiu no dia 31 de dezembro, às 19h30. Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Portanto, Jesus ficou os 364 dias anteriores, não havia vida, mas havia trabalho, havia dedicação de Jesus, havia empenho, havia luta, era um grande laboratório, e Jesus não parou um segundo de cuidar para a elaboração deste planeta que viria nos acolher. Olha, que espírito! Que espírito! E nós não compreendemos isso. A humanidade não entende isso. A humanidade se prende a um Jesus de 2.000 anos atrás, apenas, e ainda conhece muito pouco. Não, Jesus é muito maior que isso. E o surgimento do homem? Como que é? Foi por encanto? Também não.
O homem surgiu no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 28 minutos e 30 segundos. Olha como nós somos recentes nesse planeta. Faltava, portanto, apenas 31 minutos e 30 segundos para acabar o ano. E Jesus veio desde o início, cuidando disso tudo. E aí na Bíblia, em Gênesis, é narrado assim: então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí a ciência nos mostra que o homem surge há cerca de 300 mil anos. Ou seja, dia 31/12 desse ano fictício, às 23 horas, 28 minutos e 30 segundos. Olha como é recente, né? Então, o homem surge há 300 mil anos, mas passados 280 mil anos, e Jesus acompanhando tudo, orientando tudo, de uma forma tão amorosa. Passados, desde o surgimento do primeiro homem, há cerca de 300 mil anos, 280 mil anos depois, num local, numa constelação distante da Terra, 42 anos-luz, constelação de Cocheiro, um dos orbes, um dos globos locais, estava atingindo uma condição de elevação, de aprimoramento fantástico. Aquela região tinha superado, através da luta dos seus habitantes, tinha superado grandes dificuldades, várias e várias encarnações. E nós dissemos em live anterior que nós reencarnamos com o objetivo de evoluirmos. E quanto mais evoluímos, o local onde nós residimos, a Terra, por exemplo, ela também evolui. É o inquilino promovendo mudanças na sua casa. E é assim, é natural. Uma pessoa extremamente pobre, sem noção nenhuma de beleza, de higiene, quando ela habita uma casinha, ela constrói um barraquinho, 2 madeiras, uma telha, aquele local é tudo para ela. Entretanto, falta beleza, falta higiene, falta organização. E aquele habitante, se ele melhora um pouquinho a sua condição de vida, estuda um pouquinho, aprende, ele vai fazer com que aquela casa se melhore. Coloca os tijolinhos, um telhadinho novo, a casa ficou melhor. A casa ficou mais bonita, um pouquinho melhor, em condições de higiene, de saúde. Ele cresce mais, aprende mais. E ele vai modificando a sua casa de acordo com o novo nível de entendimento que ele passa a ter. Até o momento em que, agora ele é um arquiteto. Ele faz uma bela casa, um belo palacete, com beleza, com higiene. Por quê? Porque ele cresceu. E a Terra é assim também. E esse orbe na constelação de Cocheiro foi assim também, e em todo o universo é assim. Quando a comunidade que reside ali vai melhorando, vai evoluindo, ela melhora o local, a sua residência. E, naturalmente, aqueles que não acompanharam a evolução da grande massa que habita aquele local, esses que não acompanharam, não têm mais condição de serem rematriculados naquela escola. E se não são rematriculados, mas Jesus disse, o pai não perderá um único dos seus filhos. Então, esses alunos retardatários deveriam ser levados para uma nova escola, compatível com o seu entendimento. E isso aconteceu. Aconteceu lá, em Capela. Por quê? Porque aqueles irmãos que não poderiam mais acompanhar ali a continuidade de Capela, eles foram convidados a se dirigir a um planeta que ainda estava numa condição tão primitiva. Esse planeta, Terra,
há 12.000 anos atrás. E esse grupo de espíritos que vieram de Capela foram conduzidos para a terra e recepcionados por Jesus. Olha, Jesus sempre presente. Olha o amor desse espírito. E ao receber esse grande grupo que veio de Capela, que já tinha um desenvolvimento tão grande e não podiam acompanhar porque não se desenvolveram no mesmo nível dos outros, vem para a terra, para um grande trabalho. Se lá, em Capela, eles, obviamente é uma figuração, se lá em Capela, todos os que permaneceram lá tinham 2 olhos, esses tinham 1 olho apenas, ou seja, não enxergavam como os outros. Mas vindo para a terra, aquele ditado que diz, em terra de cego, quem tem 1 olho é rei. Eles vieram para cá, com um trabalho maravilhoso, vieram nos auxiliar, nós ainda espíritos primitivos, sem compreender quase nada. Eles vieram trazendo uma bagagem fantástica, uma bagagem tão evoluída, só não poderiam continuar lá, mas que aqui na Terra eles tinham uma condição fantástica de nos orientar. E aí vamos ver, por exemplo, o surgimento da roda. Uai, veio de onde? Veio de mentes que já tinham encontrado isso em algum local. Só que Jesus, ao recepcionar esse grupo de espíritos capelinos, aqui, promete a eles que após eles passarem o período necessário aqui na Terra, evoluindo, lapidando esse espírito, portanto, melhorando, evoluindo, eles poderiam retornar à capela. Por quê? Porque era lá que estavam os seus amores, os seus grandes vínculos, e eles ansiavam retornar. Estavam aqui num período para melhorar. Estavam aqui numa escola nova, para aprender e poder retornar ao seu local de origem. E esses espíritos que vieram para cá há 12.000 anos, formaram aquilo que nós chamamos de raças adâmicas, fazendo uma referência a Adão, né? Só que eles vêm para cá ainda com uma vaga lembrança, porque é no espírito que está o grande arquivo nosso, das várias vidas que tivemos, e nessa aqui também vão se somando tudo em nós, no nosso espírito. E esse é patrimônio que não se perde. Esses espíritos que vieram de Capela trouxeram essa bagagem. E, no íntimo, eles traziam uma vaga lembrança de terem perdido um mundo diferente, evoluído, tão bonito, tão moderno, tão completo. E agora se encontravam aqui, num mundo tão primitivo, num mundo tão hostil. E no coração desses irmãos vinha um sentimento de terem perdido o paraíso. Perderam. Saíram de um local bonito, né? Tão organizado, tão evoluído, para chegar numa terra tão primitiva, tão complicada. E essa lembrança foi passando ao longo do tempo, de um para outro, até que essa ideia, esse sentimento de ter perdido o paraíso, fica gravado nas páginas da Bíblia. Adão e Eva cometeram pecado, falharam, né? Não fizeram o correto, perderam o paraíso. Era tudo o que havia acontecido com esses irmãos de Capela. E isso fica gravado nesses corações. Então Jesus promete a eles, quando os recepciona, e eles estão vindo aqui, reencarnando na Terra, Jesus promete que, em algum momento, ele viria fisicamente à Terra para deixar novos ensinamentos, deixar novas diretrizes. Jesus promete, então, que encarnaria na Terra. E aí vem a ideia da vinda do Messias. O Messias que viria, né? E Jesus é o grande Messias. Esses espíritos que vieram de Capela formaram 4 raças.
4 raças impressionantes, com uma cultura, um conhecimento, uma evolução muito diferente, muito além do tempo em que estavam aqui. Formaram, por exemplo, árias, o povo ariano, que eram os indo-europeus. Formavam, parte deles, as castas da Índia. Outra parte formou a civilização egípcia e outra, o povo hebreu. Nós vamos nos fixar nos egípcios e nos hebreus, que é a parte que mais nos toca, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a civilização egípcia. E olha, tudo isso acontece com Jesus presente, orientando, acompanhando, instruindo, para que acontecesse sempre o melhor. Civilização egípcia. A civilização egípcia se destacava pela prática do bem. Praticavam o bem. Culto da verdade. Eles eram os que menos débitos tinham com o tribunal da consciência deles, mas não tinham condições de permanecer lá. Eram bons, conheciam a verdade, tinham menos débitos, mas não estavam nas condições para permanecer em Capela. Outra, eles tinham a ânsia de voltar. Eles queriam voltar para Capela. Eles entendiam o Deus único, o Deus que nós entendemos, né? O Deus único. Os egípcios também entendiam que existia um Deus, mas a casta, a cúpula egípcia, não os inferiores, não aqueles que estavam formando o povão, né, podemos dizer, eles, apesar de serem monoteístas, entendendo a existência de um Deus, nós vamos ver que os egípcios se tornam politeístas. Por quê? Era pressão da massa. A grande massa não conseguia entender. Então os egípcios se tornam politeístas, muito embora podemos dizer que a cúpula, né, aqueles que vieram de Capela, não. Esses tinham o entendimento de um Deus único. Os egípcios acreditavam na intervenção dos espíritos, na pluralidade de existências. Só que a humilhação pela qual eles passaram, terem deixado aquele local tão especial, Capela, para virem a um local tão complicado que era a Terra até então, no íntimo eles sentiam como que rebaixados. E aí surge a teoria da metempsicose, que obviamente não pode existir. Um espírito encarnar no corpo de um animal. O espírito não regride. O espírito sempre evoluindo. Mas na visão deles, o sentimento de terem diminuído a qualidade, estarem num mundo inferior, a eles sugeria que um espírito poderia encarnar num corpo de animal, ou seja, diminuir. Pirâmides. Eles deixam as pirâmides como uma mensagem eterna para futuras civilizações. Deixa a pirâmide aqui para que a gente raciocine. Como que fizeram aquilo há 5.000 anos atrás? Como puderam fazer aquilo? É impressionante, né? E fizeram. E Jesus sempre presente ao lado deles. O Egito. O Egito, que há 5.000 anos tinha a capacidade de fazer coisas fantásticas. Hoje, século XXI, não tem nada. Nós estivemos lá no Egito algumas vezes e vimos que realmente o povo egípcio hoje é um povo que caminha de uma forma tão simples, tão atrasada até, que nada tem a ver com o egípcio de 5.000 anos atrás. Vamos para outro, o povo hebreu. Então já tivemos uma ideia do povo egípcio. A cúpula era monoteísta, acreditava na pluralidade de existências, ansiava por um retorno, eram pessoas boas, tinham um nível de entendimento maravilhoso, só que não eram no mesmo nível dos que lá permaneceram em Capela.
e o povo hebreu, o judeu, tá? Dos espíritos que vieram para a terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Examinando esse povo notável, fantástico, o povo judeu, no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a certeza da existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. Era um povo que confiava demais em Deus, mas era extremamente orgulhoso, consciente da superioridade de seus valores. Nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças. Esse era o povo hebreu. E aí nós vimos a presença de Jesus o tempo todo ao lado deles. Nós vimos Jesus, por exemplo, presente na Grécia. Os grandes filósofos que vieram, Sócrates, um entendimento fantástico, maravilhoso. Nós vimos Jesus com seus emissários, presentes em Roma, na Roma antiga, onde se valorizava a mulher, onde se valorizava o trabalho do homem, onde se valorizava a família. É verdade que Roma acabou descambando um pouco, mas era Jesus presente em Roma. Mas, nessa passagem que fazemos, o nosso objetivo sempre é mostrar Jesus presente sempre ao longo da história da Terra. E aí nós vamos ver Jesus presente na época de Moisés, portanto, do povo hebreu. Então, aqueles que têm dúvidas, por exemplo, que Jesus está presente em todos esses episódios, ficará muito claro no episódio de Moisés, quando ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Nós conhecemos a caminhada do povo hebreu, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lembrar que o povo hebreu acaba ficando cativo, escravo, no Egito, em razão de uma grande seca que acontece quando José, filho de Jacó, estava lá no Egito, ele que fora vendido para os egípcios e que ali ele se tornava um escravo. Ele desvenda o sonho do faraó e se torna, portanto, o braço direito do faraó. Só que após a morte do faraó e a morte de José, o povo dele, Jacó com os demais, que ali moravam no Egito, portanto, acabam se tornando escravos e permanecem um pouco mais de 400 anos na terra do Egito. E surge a figura de Moisés. Moisés, que era judeu, hebreu, portanto, e que, ao nascer, foi numa época em que não era admitido, o egípcio não permitia que os filhos homens vingassem, continuassem vivos dos judeus. E que Moisés é colocado num cestinho, acho que todo mundo deve ter visto, pelo menos em filme, isso. Moisés, pequenininho, é colocado num cestinho no rio Nilo e o cestinho acaba parando no palácio do faraó. E a filha do faraó pega aquele cestinho, se apaixona pela criança e ele é criado dentro do palácio do faraó. E ele ali, ele recebe o tempo todo ensinamento egípcio, a cultura egípcia, a religião egípcia. E vamos lembrar que o egípcio, a cúpula, eram aqueles que acreditavam num Deus único, aqueles que acreditavam na prática do bem, aqueles que acreditavam na pluralidade de existências. E eles, egípcios, tinham um livro que talvez vocês não tenham ouvido, um ou outro, o Livro dos Mortos, lá no Egito Antigo. Esse Livro dos Mortos, ele surgiu na época do Império Novo do Egito, mais ou menos entre os anos 1580 a 1160 a.C. Só que esse Livro dos Mortos, ele juntava ensinamentos, recolhia ensinamentos que existiam muito antes,
existiam na época da construção das pirâmides, que era mais ou menos meados do terceiro milênio, e também na época do livro dos sarcófagos, que era no finalzinho do terceiro milênio, quase que começando o segundo milênio. Esse livro dos mortos, o objetivo, desses textos era ajudar os mortos em sua viagem para o outro mundo. Olha a visão do egípcio, lá atrás, há 5.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, auxiliar os mortos nessa viagem de retorno, afastando de eventuais perigos. A ideia central desse livro era o respeito à verdade e à justiça. Era dar a oportunidade para que o egípcio tivesse a melhor conduta moral. Então entendemos que Jesus estava lá, estava bem presente. Nós vamos ver na próxima live, nós tivemos que dar uma corridinha para poder parar num ponto que não atrapalharia, tá? E na próxima, nós vamos falar de Moisés, nesse episódio todo, como que acontecia esse livro dos mortos. Vamos falar a respeito das perguntas que o morto deveria formular para ver se ele teve uma boa conduta a ponto de poder seguir da melhor forma lá do outro lado. E nós vamos entender também que Moisés, quando se retira do Egito, levando o povo hebreu, e no Monte Sinai ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, nós vamos ver a beleza da coincidência daquelas orientações que faziam parte dos livros ou do livro dos mortos com os 10 mandamentos. Isso nos mostra que Jesus está presente em tudo. Presente até, entendo eu, na entrega da tábua dos 10 mandamentos a Moisés. Esse é o grande Jesus. Esse é o Jesus que a gente desconhece. Esse é o Jesus que a gente ignora. Esse é o Jesus que a humanidade se reúne muitas vezes num templo, numa igreja, numa casa espírita, quer fazer uma barganha com ele, como se ele cedesse a caprichos nossos, coisas tão pequenas. Ah, Jesus é muito, mas é grandioso, é maravilhoso. Então, a ideia é entendermos esse Jesus. Então eu convido vocês, na próxima live, a continuar conosco, porque nós vamos ver tudo isso, aquilo que está inserido no livro dos mortos e aquilo que está inserido nos 10 mandamentos. E vamos ver Jesus presente em tudo. Vamos ver as leis mosaicas que Moisés acaba deixando ao lado dos 10 mandamentos. Leis que Jesus, quando vem há 2.000 anos atrás, teve que revogar, sim. Quando Jesus diz, não vim destruir a lei. Não, ele não veio destruir a lei divina, os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, mas as leis mosaicas. Nós vamos ver exemplos das leis mosaicas que nós vamos achar extremamente absurda. Entretanto, era o embrião da justiça que surgia há mais ou menos 3.500 anos. Era absurdo, mas era tudo que era possível naquela época. E Jesus vem, aprimora essa justiça, porque ele coloca, acima de tudo, o amor. Esse é Jesus. Esse é Jesus grandioso. Esse é o Jesus que precisamos entender. Esse é o Jesus que precisamos conhecer, porque quanto mais entendermos Jesus, mais apaixonados por ele ficaremos. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, o nosso mestre maior, pela oportunidade que nos dá. E começamos a entender que Jesus é tão grande, que Jesus vai muito além daquele que esteve há 2.000 anos e que já é tão maravilhoso. Esse Jesus grandioso.
esse Jesus que nos acompanha, esse Jesus que constrói esta casa, para que todos nós tivéssemos nela a oportunidade de aprimorarmos o nosso espírito através das reencarnações. Ah, Jesus, quanto temos a agradecer e como precisamos deixar de ficar pedindo, Jesus, coisas absurdas. Te agradecemos, Jesus, e que esteja conosco em todos os instantes da nossa caminhada. Na próxima semana, olha, agradeço tanta gente aí, Edson, um abraço, Edson, Lourdes, Lene, tanta gente, tá? Então, na próxima semana falaremos, o assunto é um pouco extenso, né? A gente teve que dar uma corridinha. Se ficarem dúvidas e quiserem fazer alguma pergunta, quiserem anotar até o meu e-mail, fique à vontade, não tem problema. adilsonferreira.apf@gmail.com adilsonferreira.apf@gmail.com, tá? Se ficou alguma dúvida que colocarem aí, a gente na próxima semana volta um pouquinho, não há problema nenhum, a gente volta o que for necessário. O importante é que a gente entenda esse Jesus. Seu Laércio, abraço, Luiz Carlos, olha, Edi, tanta gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar essa semana nos cuidando, né? Mas um detalhe, às vezes, nós comentamos isso até numa live ontem que nós fizemos na nossa casa espírita, na Fraterna. Às vezes, em razão do medo, da preocupação, esse temor que se espalhou em razão dessa pandemia, nós nos afastamos dos maiores valores que nós temos, valores construídos ao longo de séculos, milênios. Nós estamos deixando um pouquinho de lado às vezes, em razão do medo. Esses valores. Família. Estou trancado, tenho medo. Eu não vou receber ninguém. Não. Com todo o cuidado que precisamos ter. Por que não? Receber a família. Máscara, álcool, aquela coisa toda. Mas com álcool na mão e a distância, a máscara, apertar a mão, tirar um pouquinho na distância adequada, porque é tão bom a gente ver os olhos daqueles que nós amamos. Mas é bom ver o sorriso, os lábios sorrindo. Como é bom! E às vezes vamos nos afastando, deixando as coisas distantes. Mas minha casa é pequena. Falamos isso ontem. Não dá para receber a família. Combina na calçada, na rua, na praça. Se reúnam com cuidado, óbvio, com todos os cuidados necessários, mas se reúnam na rua, na praça, não importa. Outro cuidado que precisamos ter: não vamos permitir que esse medo destrua a nossa fé. Não, ele tem que fortalecer, essa situação tem que fortalecer a nossa fé. Não podemos perder outra coisa preciosa, outro bem maravilhoso: os amigos. Não podemos. Então, cuidemos, nos preservemos, para não termos realmente nenhuma complicação. Mas família, fé, amigos, não há nada que supere isso. Então, vamos trabalhar para manter isso tudo. Muito obrigado, uma grande alegria estarmos juntos e encerrando. Jesus no coração, álcool gel na mão. Forte abraço e muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.